A imprensa, de modo geral, noticiou do início da semana um crime bárbaro ocorrido em Nova Olímpia, um crime em que 2 pessoas teriam sido incendiadas vivas, um crime cruel, duplamente qualificado, porque não houve possibilidade de resistência das vítimas e houve o emprego de fogo. Após esse crime, nós determinamos às unidades policiais militares, aos nossos policiais, que empreendessem diligências, que se esforçassem para que alcançassem os autores desse delito, desse crime bárbaro. Tivemos sucesso, isso foi divulgado por vocês também durante a semana, na prisão de 2 envolvidos. Eles estavam em fuga para Cuiabá, foram presos por policiais militares entre o distrito de Currupira e Jangada. Houve então o emprego de equipes da Polícia Militar de Jangada e também de Barra do Bugres. E a equipe da Polícia Militar do 7º Comando Regional, através da sua inteligência, continuou monitorando esses grupos criminosos. Ontem recebemos a informação de que um desses grupos estaria então reunido com reforços vindos de Cuiabá, mais pessoas, mais armas, mais munições, e pretendia justamente continuar perpetrando crimes contra a vida na nossa região. É uma região que eles têm disputado territorialmente, justamente praticando esses crimes caracterizados por intenso desvalor à vida. E aí ontem, de modo muito específico, a partir do período noturno, 2 equipes da Força Tática deslocaram até Nova Olímpia, até o local indicado pela informação. Chegando ao local, constatamos que havia um grupo de aproximadamente 10 pessoas ali reunidas. Quando essas pessoas perceberam a aproximação da Polícia Militar, alguns empreenderam fuga, outros revidaram a presença da Polícia Militar, atirando contra os nossos policiais. As equipes então elas se dividiram, uma equipe foi ao encalço dos suspeitos que estariam fugindo, a outra equipe permaneceu no local, reagindo à injusta agressão desses suspeitos. Após neutralizar essa injusta agressão, os nossos policiais, eles recolheram as armas, prestaram socorro aos feridos, conduziram todos esses feridos ao Hospital Municipal em Nova Olímpia para que fossem atendidos. A equipe que estava atrás dos suspeitos, que haviam empreendido fuga, conseguiu o êxito em prender 2 deles, e aí restou identificado entre essas 7 pessoas que foram alcançadas pela Polícia Militar, 5 delas depois faleceram já no Hospital Municipal, que todos eles são integrantes de um grupo criminoso. Todos eles são caracterizados por diversas passagens criminais, tem aí um histórico de antecedentes, tem vários processos e pretendiam justamente continuar praticando os mais diversos tipos de delitos contra a vida e contra o patrimônio na nossa região. Nós apreendemos 2 pistolas calibre 9mm, com 85 munições, então eles tinham bastante munição. Apreendemos também 2 revólveres calibre 38, um total de 11 munições apreendidas. Além dessas armas, nós apreendemos um Gran Siena, um veículo que foi utilizado no transporte desses suspeitos de Cuiabá até Nova Olímpia. Apreendemos também uma moto Yamaha YBR, que também estava sendo utilizada para transporte dessa equipe. E percebe-se claramente que eles estavam ali em atos preparatórios para novos delitos. Eles iriam cometer outros delitos contra a vida, iriam cometer outros delitos contra o patrimônio, e a ação da Polícia Militar ela foi decisiva para impedir e para manter a ordem pública. Coronel, pode-se afirmar que trata-se de uma guerra entre facções criminosas pelo domínio do tráfico aqui na região? Isso, nós temos presenciado isso desde o início do ano. Grupos rivais estão aí se digladiando em nossos municípios. Todos eles tendo o crime como modo de vida. Dessas pessoas que confrontaram com a polícia, todos maiores, é importante dizer isso, um deles com 26 passagens pela polícia, outro com 13 passagens, outro com 6, outro com 2 passagens, outro com 6 e outro com 4. Desses 2 que foram apreendidos, foram custodiados após empreenderem fuga, constatou-se que um deles foi o autor de 2 roubos em Tangará da Serra, tem um mandado de prisão em aberto que foi cumprido também, e o outro que teria empreendido fuga foi justamente o apoio. Foi esse cidadão que, sob o pretexto de ser Uber, teria trazido, após determinação do crime organizado, as pessoas de Cuiabá até Nova Olímpia, e mais que trazer as pessoas, ele trouxe as armas, trouxe as munições, estava disponibilizando o seu tempo, o seu patrimônio, a sua atuação a favor da organização criminosa. Deste total de 10 infratores da lei, 5 vieram a óbito no confronto, 2 foram apreendidos, restam 3 que as investigações continuam para chegar até os mesmos. Isso, nós estipulamos por volta de 10 pessoas nesse local.
Após a fuga, nós conseguimos custodiar 2 deles, acreditamos que 3 estejam aí ainda em tentativa de fuga. A Polícia Militar está atenta, nós não toleraremos, né, a ação desses grupos criminosos. Nós falamos com muita propriedade que aqui bandido não se cria. O cidadão ele tem que ter a tranquilidade para trabalhar, para chegar na sua residência, para termos aí o progresso, o desenvolvimento econômico e social. Então, com certeza, a Polícia Civil, pelo belíssimo trabalho que tem desempenhado na nossa regional, através da doutora Alessandra, através dos outros delegados, fará a identificação, fará as investigações necessárias para que se alcance, né, esses autores, esses outros suspeitos, e aí por fim eles respondam pelos delitos aos quais eles têm perpetrado. Coronel, há informações de que 2 destes suspeitos estariam usando ainda a tornozeleira eletrônica? Isso, se trata de um grupo criminoso de altíssima periculosidade. Como eu disse, todos eles têm antecedentes, todos eles têm passagens, e 2 desses suspeitos eles estavam sendo monitorados através de tornozeleira. Um deles teria rompido a tornozeleira, então assim, já rompeu a tornozeleira justamente para fugir do monitoramento. O outro ainda estava com ela, mas todos eles com um conluio de pensamentos, com um conluio de ideias de preparar a ocorrência de novos delitos. Então, graças à ação da Força Tática, graças à ação da inteligência do 7º Comando Regional, graças à ação dos nossos heróis, a sociedade está mais segura. Explica pra gente só também, fala um pouco sobre a importância das denúncias, né, de que a população também ajuda muito nessa situação. Isso, as denúncias elas são fundamentais para a segurança pública. Você que nos assiste, você pode denunciar de forma anônima através dos canais disponíveis. Nós temos o Disque Denúncia, que é o 0800 65 3939. Mais que isso, você pode mandar e-mails, você pode fazer essa comunicação por escrito. A sua denúncia ela é muito importante porque nós sabemos que o cidadão, quando ele reside num bairro, ele consegue identificar as anormalidades do seu dia a dia, ele sabe os movimentos atípicos, ele sabe das pessoas atípicas que estão na região, e compete a nós, a Polícia Militar, de forma preventiva, verificar essas denúncias, analisar se realmente tem aí fundamento para que ocorra aquela perturbação do trabalho, do sossego, aquela quebra da ordem pública. Então a sua denúncia é muito bem-vinda, ela vai ser analisada e em sendo verídica, prenderemos esses criminosos e os apresentaremos à justiça.